Olá pessoal, aqui quem fala é a Tatiana Casarino, sejam muito bem-vindos ao podcast Literatura em Ação, onde eu e o escritor Matheus damos dicas para jovens escritores. E hoje eu vou inaugurar uma série com dicas para escritores místicos. Nessa série eu vou compartilhar 9 segredos da fantasia mística, aquela fantasia que mistura religiosidade, misticismo, sabedoria e ficção. Muitos sabem que eu gosto da vertente mística. Eu tenho um blog há 11 anos chamado Recanto da Escritora, onde eu posto poesias místicas e textos repletos de religiosidade, com aquela sabedoria que vem do coração, que vem da fé. Hoje eu vou passar alguns segredos desse tipo de literatura, que é um pouco polêmica, muita gente confunde com autoajuda, muita gente não gosta, mas ainda é uma das literaturas mais apaixonantes. O brasileiro, principalmente, gosta muito daquela literatura que mistura fé, autoajuda e ficção. O brasileiro é místico, o Brasil tem um povo místico por excelência, e essa é uma literatura que faz bastante sucesso. Muitos questionam o sucesso do Paulo Coelho, por exemplo, porque a escrita dele é simples, não tem muitas inovações literárias, técnicas, mas o pano de fundo psíquico da literatura dele cria uma energia simpática e facilmente atraente, porque todo mundo se identifica com as emoções que ele expressa nas obras dele. E o que seria este segredo da literatura mística? O primeiro segredo da literatura mística justamente é o reflexo do psiquismo do autor. Este é o primeiro ponto que eu vou trabalhar hoje. Reflexo do psiquismo do autor. Por que o Paulo Coelho faz sucesso? Por que tantos escritores místicos fazem sucesso? Porque eles escrevem com a sabedoria que vem do coração. Eles misturam elementos absorvidos em suas vivências com elementos da ficção. E assim criam uma escrita irresistível, porque muitos leitores se identificam com aqueles sentimentos que estão sendo passados. Os sentimentos conectam as pessoas e criam muita empatia. Portanto, se você quer que a sua literatura seja atraente, não basta apenas ter uma mente criativa, é preciso ter um coração sensível. Se você olhar para dentro de si mesmo e para os dilemas da própria alma, os dilemas do mundo, da alma humana e das pessoas ao seu redor vão se abrir para você e você vai penetrar no mistério, no inconsciente coletivo, como alguns psicólogos e analistas falam. E nisto você vai se tornar muito mais perspicaz, o que reflete na sua escrita. Como refletir o seu psiquismo, o seu universo psicológico na escrita? Primeiro, aprofunde o seu autoconhecimento. Reflita sobre questões da sua alma. Se você é um escritor místico, provavelmente você tem alguma fé. O que te fez buscar uma religião? Quais os dilemas da sua alma que te atormentam? Quais medos você superou na jornada, na estrada da sua vida? Quais sentimentos estão pulsando dentro de você? Estas reflexões são muito poéticas e geram inspirações para um autor. Pode parecer egocêntrico o que eu vou falar agora, mas a principal fonte de inspiração de um autor é ele mesmo. Não se trata de um egocentrismo tolo, mas de uma introspecção profunda, misteriosa e verdadeira. Faça um exercício de reflexão, um exame de consciência. E desse modo você vai se inspirar na sua própria jornada para poder dar vida a personagens que serão simbólicos da sua própria jornada, dos seus próprios sentimentos. Você pode misturar elementos da sua vida, das suas vivências espirituais com ficção. Afinal, se você apenas
discorrer sobre a própria vida, você acabará escrevendo uma biografia e não uma literatura mística, e não uma fantasia mística. A fantasia mística precisa de elementos fantasiosos, fictícios, misturados com as suas vivências emocionais. Você precisa imprimir, ter a coragem de secar a própria alma, despir a própria alma e imprimir a sua identidade emocional na escrita. Isso cria um sabor irresistível, altamente magnético, porque o leitor sente a alma do escritor. O leitor ele vai se conectar emocionalmente com a sua obra. Essa é a razão pela qual nós temos muitas obras de sucesso que não são intelectualmente densas, mas que caem na empatia do público por causa de uma suave conexão emocional, digamos assim. Então, muitas obras de sucesso, e aqui eu não estou para julgar a qualidade literária de A ou B, mas muitas obras de sucesso no povo, no mercado literário, possuem um magnetismo explicado pela conexão emocional que elas geram no coração do leitor. Experimente ter um bloco de notas e anote seus sentimentos, pensamentos, reflexões. Pratique a meditação, fique alguns momentos do seu dia em silêncio, ouça músicas poéticas com letras profundas, sugiro as músicas do Renato Russo, por exemplo, leia livros que abram a sua mente, leia poesias místicas. Se você quer escrever literatura mística, leia livros místicos. Esteja com a mente aberta para aceitar outras vertentes da literatura. E se você não gosta dessa vertente mística que soa como espiritualidade, autoajuda de vez em quando, não tem problema. Fique aqui no podcast e acompanhe os episódios do meu amigo escritor Matheus, porque a vertente dele é diferente, é totalmente fictícia e tem elementos da fantasia, mas não da fantasia mística como eu. Eu vou agregar o meu conhecimento místico, mas se você não gosta do místico, não tem problema. O Literatura em Ação vai trazer dicas para outras vertentes literárias. O escritor Matheus, por exemplo, não tem a minha veia mística, é um escritor mais cético que escreve ficção de uma vertente bem diferente da minha e que prepara dicas bem diferentes das minhas, então você pode ter acesso a dicas diferentes. Um grande abraço e até a próxima!